Aleluia, Deus. É Jesus, este alguém, este amigo singular, pelas mansões celestes, com ele irei morar. E quando falarem da morte, eu tiver que atravessar, alguém minha mão segura, pra que firme eu possa andar. É Jesus, este alguém, este amigo singular, e lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Aleluia, Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Isso aí. Nós estamos nessa esperança, né, irmãos? A nossa esperança é uma viva esperança que brevemente o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens do céu e arrebatar-se-á a sua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então ouvir o nosso irmão Francisco, né? Quem sabe vai louvar os dois juntos, né? O irmão Francisco e a irmã Maria Consolação. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Nessa oportunidade eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nessa oportunidade eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que eu me encontro alegre com Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar hinos, irmãs também que se der pode ajudar, glória a Deus, aleluia. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Golgotá, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Aleluia! Não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se o ladrão que ao teu lado estava. Aleluia! Deus! Com amor e ternura falou assim: É, Jesus. no paraíso comigo irá. Aleluia! Isso Não for amor. o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia! Ô, glória!
Jesus. Glória a Deus, irmãos, assim, nós agradecemos essa oportunidade em Jesus. Ei, maravilha, Deus. É maravilhoso, né, irmãos? Deus é maravilhoso e nós estamos aqui. É por isso, porque Ele nos deu esta vitória, Ele nos conduziu, Ele nos salvou e nos enviou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor está às portas. Tudo nos indica que Jesus está voltando. Todos nós sabemos disso, porque todos já ouviram a palavra de Deus. Então, todos já sabem disso, que Jesus está voltando já. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje está dizendo essas coisas. Louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. Ele é maravilhoso e nós agradecemos a Deus por isso. Vamos trazer aqui o nosso irmão Joaquim, em nome de Jesus, cantar o louvor. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Após o irmão Joaquim, nós vamos trazer aqui nosso pastor. Como é que chama? Pastor Maia. Vai trazer uma palavra de Deus para os corações que estão ouvindo, uma palavra intermediária, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A paz do Senhor para cada um de nós nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi até que o irmão me deixasse por último, porque a gente está vendo muitas pessoas aqui, pela graça de Deus, e eu gosto muito de louvar, mas eu gosto mais de ouvir. Ouvir é gostoso demais. Sabe por quê, irmão Sebastião? No ouvir eu não erro. Aleluia! Ô glória! Glória a Deus! Aleluia! Tito é: eu vim de longe. Eu tenho vindo de longe para anunciar este evangelho, para dizer para o mundo inteiro que só Jesus é o Salvador. O homem que não tem Deus confia em si mesmo e na sua força. Mas para nós que somos crentes, nós confiamos em quem, companheiro? No poder de Deus. Eu sei o que você é rico, mas não tem paz no seu coração. Sua alma está sofrendo por do poder da perdição. Mas eu te apresento agora o Senhor Jesus, que dá o perdão. Só basta você decidir e aceitar Jesus no seu coração. E o céu se abre e a bênção cai, e Jesus te espera de braços abertos para te salvar. É glória! E o céu se abre, aleluia, e a bênção cai, e Jesus te espera de braços abertos para te salvar. É glória! Irmãos, é gostoso, tá? Eu estava nesses 2 sábados atrás que passou, eu avisei para os irmãos que eu não estaria aqui, mas de lá onde eu estava eu lembrava desse trabalho. É maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou contar um pequeno testemunho, quer dizer, pode não ser um testemunho, mas é fato verídico. Lá na casa da minha irmã, cheguei lá no domingo, 11 horas a gente estava lá, e quando foi 6 horas, o Joaquim, ela disse: Joaquim, eu vou lá na igreja agora, nós temos um trabalho lá e tal, e não sei o quê, vamos comigo lá? Como é que a gente fica, né? Ela não é crente, ela é católica. O Espírito Santo falou assim: vai com ela lá, vai. Quando eu falei: eu vou sim, Luzinho. Aí ela falou assim: quando nós vier de lá, eu creio que a igreja onde você vai já está aberta, eu passo com você lá. Eu vou com você lá. Se pegar, demorar e eu der sono, eu venho embora. Eu falei assim: você não vai vir embora antes de vir. Você vai esperar o final do trabalho. E assim aconteceu, que eu tive ali, junto com ela, preparando para a gente. Eu botei gravata, levei a Bíblia, e chego ali,
quem ia nos conduzir da casa dela é um pessoal vizinho dela que sempre põe ela lá, e aí ela falou coisa assim, eu vou levar meu irmão e tal. Eu falei, se eu posso ir com vocês? Eu posso participar? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Chego lá, os recepcionistas me recebeu e tal, e falei assim, olha, eu estou aqui, eu sou de outro ministério, mas eu estou perguntando se eu posso participar. Não, seja bem-vindo. E eu esperando, né, que às vezes, por acaso, eu não sei, às vezes o Espírito Santo podia usar lá, eles me deram a oportunidade, e eu preparei alguma coisa, né, eu preparei, por muito pouco que a gente seja, né, mas a gente preparou alguma coisa, só que passou o trabalho, eles não falaram nada comigo, só apresentou, teve bom demais. E quando nós passamos perto da igreja, aonde eu ia, aonde estava um amigo meu, um goiano, que faz parte lá do trabalho, eu cheguei lá e minha irmã chegou. Ah, meu Deus do céu, foi tanta gente que veio e cumprimentou ela apresentou para mim lá um delegado que é o pastor da igreja, e foi bom demais, e que o povo, muita gente conhecia ela, mas como não crente, né, e aí fez ela o convite, e ela ficou calada e tal. Por fim ela falou assim, mas eu aqui? Falei assim, aí pensei comigo, eu falei com ela, falei assim, eles não marram não, mas o Espírito Santo marra. O dia que ele te pegar, minha filha, não vai ter escapula não, né? E foi até que terminou o trabalho, muita gente fez um apelo para ela não cedeu não, mas a palavra ela ouviu, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ouvir nosso pastor Maia, em nome do Senhor Jesus. Vai trazer também uma palavra, né? E a palavra final vai ficar com o presbítero Alex, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos assim, cada um traz uma partícula da palavra e a palavra de Deus fica nos corações daqueles que estão ouvindo. Boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Eu fico feliz por poder estar com os irmãos aqui compartilhando deste momento maravilhoso de poder glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas eu digo para os irmãos que Jesus se faz presente aqui nesse local. Eu ouvi, eu senti, eu pude estar presenciando. Não sei se os irmãos viram que eu estava tirando foto, abria mesmo daquele espaço ali em cima, mas tinha uma foto, as nuvens com formato de leão, mandei no grupo do projeto aí, declino. A presença do leão da tribo de Judá. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos amados, sabemos que estamos chegando no fim dos tempos. Ainda o homem não compreendeu que é necessário arrepender-se. Está chegando a hora em que nós veremos a igreja sendo arrebatada e muitos ainda dispersos sem voltar a fazer a vontade do Criador, antes de fazer a vontade do Mestre. Aquele que morreu na cruz do Calvário não fez uma obra em vão, ele fez a perfeição na cruz para salvar a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. E nos últimos dias tenho passado por uma grande tribulação, mas a minha luta não é nada perante o que meu Jesus passou. A minha luta não representa nada pelaquela que Jesus passou por minha causa e por tua causa. Os meus pecados não podem me separar do amor de Deus, porque Ele pagou o preço para que eu estivesse hoje na praça. Aleluia. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 6, aleluia, no versículo, aleluia, 20 adiante, diz assim: porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos, aleluia, em relação à justiça. Aquele tempo que resultados colestes, somente as coisas que, aleluia, que agora vos envergonhais, porque o fim dela é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, aleluia, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, antes da destruição, Deus avisa ao ser humano. Antes dos nossos pecados, Deus paga o preço para que não houvesse o dia de amanhã justificativas humanas, porque não conheceu o Evangelho de Cristo. E quando o apóstolo escreveu a alusão sobre o pecado do homem, ele deixou bem claro que o salário, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. Colocou, aleluia, uma condição para o homem entender que está em Jesus. A salvação é sacrifício de Cristo, a salvação de Cristo é necessário. Acreditar na vida de quem depende da vida de Cristo para sobreviver eternamente. Aleluias! Quando Deus previa as destruições da humanidade aqui na terra, Ele antes preparava o homem. Quando veio a destruição, do dilúvio, conforme foi dito aqui, foram 120 anos avisando ao homem. Olha, através dos martelos de Noé, daquelas madeiras sendo pregadas, ele dizia: olha, vai chegar o tempo em que a terra será enchida de água e não haverá sobrevivente. Mas os homens não acreditavam, não acreditou em Noé. Veio o dilúvio e matou a todos, salvando somente Noé e a sua família. Mais tarde nós vemos a destruição, aleluia, de Sodoma e Gomorra. Nós vemos que eles foram avisados e teve a intercessão de Abraão. Ele intercedeu. Aleluia, quando ele perguntava assim: houvesse 50 justos das cidades, se Deus pouparia a cidade. Deus propôs para a vida de seres humanos, desde que o homem se arrependesse e voltasse para a sua casa, voltasse para as suas origens, voltasse ao arrependimento de um homem sóbrio e conhecedor das verdades de Deus. Aleluia! E ali achou somente a família de Ló. E Ló, então foram os anjos de Deus ali, mas não destruiu a cidade de qualquer maneira, não. Os anjos avisou para Ló: olha, suba para mais altas dos montes e não olhes para trás. Ele dizia: ei, não olhe para os teus pecados, não olhe para o teu dinheiro, não olhe para o teu tesouro, não olhe para a tua vida, não olhe para o teu pecado que você deixou para trás. Olha, suba para frente, e lá na frente eu te salvarei, mas não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em estátua de sal, porque ela estava presa no pecado. Ela não deixou Deus agir na vida dela. Ela não trouxe transformação. O índice daqueles anjos foi em vão para a vida da mulher de Ló. Mais tarde, nós vemos que a cidade de Nínive, quando foi orientado por Jonas a ir pregar o evangelho, antes que houvesse a destruição, Jonas temeu, não foi. Foi comido pela baleia, levado ao destino mais tarde. Aquela cidade ouviu o evangelho, ouviu a palavra, ouviu o que Deus tinha dado para ele. A cidade se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Hoje, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, concernente a mensagem de vida, antes éramos escravos dos nossos pecados, antes olhávamos as coisas normais e naturais, mas hoje temos a orientação de Deus para andar provando Cristo com respeito sobre, para fazer a vontade de Deus é amor, mas também é justiça. Não erreis. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. O nosso Criador, Ele contempla tudo o que está acontecendo. Ele contempla para você. Aleluia, sabe que aqui estamos falando no seu amor, e com certeza os anjos dele estão aqui em volta, falando, ministrando, trazendo mensagens, falando para a sua igreja, falando para o seu povo: ei, transformai-vos a sua vida, porque o dia de amanhã você pode não amanhecer mais firme, porque todos nós
passaremos pelo processo, e o processo é este: arrependemos enquanto tem tempo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Amados irmãos, peguem na mensagem. Lembre-se, a hora está chegando em que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aproveita o que você tem hoje, mas amanhã não vai ter o pastor Moisés, não vai ter o pastor Homero, não vai ter o pastor Mário, não vai ter Gilson, não vai ter várias pessoas na praça divulgando o evangelho. Amanhã não vai ter essa palavra, porque Jesus buscará para a igreja. Hoje, se você sentir em teu coração, arrependa-te e corra para os braços do Senhor enquanto é tempo. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade e diga aos irmãos: não deixe escapar a tua oportunidade, porque a oportunidade é hoje. Olha a mensagem, mas a mensagem de Deus está guardada para o teu coração, para a vontade de Deus em tua vida. Amém, irmãos? Eu sou poder em nome de Jesus. Glória a Deus! É a palavra de Deus para o seu coração. Ouve quem quiser ouvir, mas é a palavra de Deus para o teu coração. Você bem sabe que o dia está chegando e você tem a oportunidade hoje de aceitar. Amanhã não podemos dizer nada, porque amanhã não pertence a nós. Hoje você tem a oportunidade, amanhã pode ser tarde. Que Deus abençoa o nosso coração, abençoa cada um que está ouvindo. Ainda vão ouvir o irmão louvar a Deus com ele, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Senhor, para todos. Deus continue abençoando cada um no vídeo da palavra de Deus, que nessa tarde o Senhor possa fazer morada no seu coração. Depende de você dar lugar para que Jesus possa morar no seu coração. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Parece já ter chegado ao fim. Não tinha mais esperança de ser feliz. Sabe hoje precisa de eu entender. Respiro o sonho e pão que eu construí. Quando a dor de verdade olhava para eu não tinha coragem de falar. Mas eu tinha ouvido sua voz me falando não é dor da cruz, eu não tenho vencido por ti. O sangue de Cristo me liberta do meu pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa vitória. O poder de Deus garante a vitória final. Cristo liberta do meu pecado. Tudo trabalho é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa vitória.
O sangue de Cristo liberta pecado. A tua glória é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. O poder de Deus é a nossa vitória. Sangue de Cristo liberta de todo pecado. A tudo que é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. O poder de Deus é a nossa vitória. O poder de Deus garante a vitória. O poder de Deus garante a vitória. O poder de Deus nos garante a vitória final. O poder de Deus nos garante a vitória final. Vem! Hoje! Não deixa para amanhã! Quando foi feito o convite, aceita hoje! Porque o poder de Deus nos garante a vitória final. Quando nós entrarmos ali na glória. Como diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, ainda tem alguns irmãos que não temos oportunidade essa tarde, mas que todos compreendem muito bem, né? Porque, graças a Deus, temos bastante irmãos aqui hoje. Contei aqui mais de 20 irmãos desse culto aqui, né? Com nossas visitas, que estão aí, sempre está aqui com nós, né? E estão aqui. Isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque ouvir a palavra de Deus é muito maravilhoso. Porque tem dia que você não vai ter oportunidade de ouvir a mais. Você que está ouvindo hoje, você pode continuar ouvindo. Pode ouvir facilmente. Mas tem dia que talvez você vai querer ouvir e não vai ter oportunidade. Enquanto é tempo, ouve a palavra. Isso aí, né? Muitos que estão fora, nos outros países, né? Lá no exterior, estão ouvindo nós aqui, né? Lázaro mesmo, meu filho está aqui, ó, ouvindo nós aqui, assistindo o culto aqui com nós. Então isso é muito maravilhoso, né? Então outros nós também que estão fora, né? Aí, no exterior, estão ouvindo nós. Por quê? Porque Deus levantou esse trabalho, projeto Igreja na Praça. E Deus levantou, irmão, para nós continuar pregando nas praças, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Nós vamos trazer o nosso presbítero Alex para trazer a palavra de Deus, porque o tempo não nos espera. Né? Não, o tempo não nos espera, e aí vamos ouvir o nosso irmão Alex, presbítero Alex. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz de todos, a paz querido ouvinte, uma boa tarde de salvação.
Eu vou ser muito breve com as minhas palavras, mas eu queria estar ouvindo também mais uma vez, louvando a Deus, e o máximo que entrega o microfone para quem necessita, tá bom? Olha, por favor. Deixa eu participar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vocês que têm a sua Bíblia, por favor, abra conosco no livro de Ezequiel, no capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Glória a Jesus. Ezequiel, do capítulo 9, nós vamos estar lendo o verso 7. Todos estão de posse, amém? Está escrito assim: e disse-lhe, contaminai a casa, e encheu os átrios de mortos, e sai. E saíram, feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo eles feridos, ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse-lhe, Senhor Jeová, dá-se-á acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssimo. E muitos podem dizer, amém. Aleluia, né? Meus amados, eu estava meditando neste momento, nesta palavra, que Deus ele colocou no meu coração. E vai falar sobre um jovem chamado Ezequiel. E Ezequiel era filho de Uz, e Uz era um sacerdote de Israel. E a Bíblia nos fala que Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, ele estava sendo discipulado para ser sacerdote na casa do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que Jerusalém ele foi capturado pela Babilônia. Eles foram levados cativos, e sendo levado cativo, automaticamente a família de Ezequiel, de Uz, ele foi exilado também. Mas a Bíblia nos fala que aos 5 anos que eles ficaram exilados ali, Deus então, ele dá uma visão a Ezequiel. E chama Ezequiel para ser profeta em Israel. E a Bíblia nos fala que Deus aparece para Ezequiel e pede para que Ezequiel despertasse tanto o povo de Israel, como também o povo de Judá, por causa dos seus pecados e por causa das suas contaminações com os babilônicos. E algo que me chamou a atenção, irmãos, foi o capítulo 9, o qual nós lemos. Isso me trouxe um despertamento em meu coração, porque isso aqui vai falar sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus. E Deus, ele é justo, irmãos. Deus, com ele não se brinca. Um dia mais cedo ou mais tarde, o salário ele vai chegar. Não tem como
por nós se escaparmos disso. Porque aqui na terra, a lei da semeadura é o que você planta, também, no dia do amanhã você vai colher. E a Bíblia nos diz que Jerusalém e o povo de Israel, ele tinha contaminado com as idolatrias, com as imoralidades, com os pecados e com as corrupções babilônicas. E a Bíblia nos diz que no capítulo 9, do próprio Deus, ele dá um grito no ouvido de Ezequiel, dizendo para Ezequiel: Ezequiel, vai chegar a mim os inteiros todos da cidade, e cada um com uma arma destruidora na sua mão. Esses inteiros que Deus estava falando ao coração de Ezequiel eram os próprios anjos destruidores. Agora imagine, irmãos, eram 6 anjos. 6 anjos destruidores. Aleluia! 6 anjos destruidores. Pastor Moisés, um anjo destruidor passou no Egito. E a Bíblia nos diz que destruiu todo o egípcio que estava ali. Matou todos os primogênitos. Agora que ia passar ali, eram 6 anjos destruidores com as suas espadas nas mãos. Ah, irmão, o dia da ira de Deus vai vir. Você que está brincando, pensando que o dia de Deus não virá, você está enganado. Nós estamos aqui como a atalaia de Deus, despertando você da ira de Deus que irá de chegar sobre a face da terra. Porque esse é o compromisso que Deus deixou em meu ombro, no ombro do pastor Romério, e em todos que estão aqui pregoando sobre esta praça, para escapar da tua alma da morte, escapar da tua alma do inferno. Talvez você está bebendo aí e está achando que está muito bom. Talvez você está cheirando na praça pensando que está muito bom. Talvez você está prostituindo aí pensando que está muito bom. Mas o dia do juízo de Deus chegará para todos. Mais cedo ou mais tarde, irmãos. Deus irá te comprar. Deus irá te pagar a sua conta que você está pagando hoje. E a Bíblia nos diz que o pecado do povo de Israel chegou na narina dele. Aí ele fala: manda os inteiros chegar com as suas espadas, com as suas armas destruidoras. E a Bíblia nos diz que além dos 6 ter chegado, a Bíblia nos diz que o outro apareceu, o 7º. Esse 7º, irmãos, que apareceu não estava com a espada, mas ele estava com um tinteiro nas suas mãos. E a Bíblia nos diante do Senhor e diante também dos 6 homens que estavam armados naquele dia, que eram os próprios anjos de Deus. E a Bíblia nos diz que todos eles subiram e puseram junto o altar do templo de Jerusalém. E todos eles olhavam para o norte, para a cidade. E a Bíblia nos diz que a glória de Deus, a presença de Deus, a Bíblia nos diz que a glória de Deus se levantou e repousou sobre o templo. Ele encheu de fumaça e da glória de Deus naquele lugar. E a Bíblia nos diz que então o próprio Deus, ele disse: chegai vós a mim. E a Bíblia nos diz que o homem que estava vestido de linho puro chega diante do Deus, do Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz que então ele fala: pega o seu tinteiro e desce
cidade e marca todos aqueles que gemem por causa das abominações, por causa das idolatrias, por causa das imoralidades, por causa do pecado, por causa da corrupção. Marcai todos aqueles que gemem por causa dessas abominações. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aquele homem que tinha um tinteiro em suas mãos, começaram dentro do templo já marcando todos com um tinteiro na mão, marcando todos eles. E a Bíblia nos diz que aqueles que não foram marcados não estavam sendo marcados, esperando sobre a ira de Deus. A Bíblia nos diz, então, que o Senhor nos disse, ouvindo eu, passai pela cidade após eles. Então, aqueles que não tiverem a marca, então, passem pela cidade e ferem todos eles. Não poupei aos vossos olhos, matai a todos. Nesse dia, irmãos, o julgamento de Deus chegou para eles. E a Bíblia nos diz que então, ele diz, matai os velhos, matai os jovens, matai os virgens, matai os meninos, matai mulheres, até exterminá-los. Mas a todos que tiverem o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. Deus estava falando, passa no meu santuário e marca todos com o tinteiro. E aquele que tiver a marca sobre ele, não toqueis. Mas aquele que não tiver a marca, não terei de misericórdia com ele. Pode ser velhos, pode ser jovens, pode ser meninos, pode ser mulheres, exterminais todos. Quando Deus vier na sua glória, a Bíblia nos diz que a ira e a cólera de Deus irá de descer sobre a terra. E Deus vai julgar após o outro através da sua ira. Mas esse dia é o dia do livramento, irmãos. Porque nós estamos tocando a trombeta em Sião. E você que ouve esta mensagem, não me seu coração, porque hoje Deus quer salvar a tua vida. Deus quer libertar você, mulher. Deus quer libertar você, moço. Deus quer libertar você, jovem. Porque o dia da ira de Deus está à porta. As guerras estão aí. Essas guerras estão falando sobre a terceira guerra mundial. Ela pode acontecer a qualquer momento, pastor Moisés. Porque o Iraque está indo contra Israel. O Irã está contra Israel. Mas vai chegar um dia que Estados Unidos ele vai apoiar. E a grande nação vai se levantar também para poder apoiar a outras nações. Então todas as nações vão ser incluídas. E nesse momento haverá o arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia nos diz que Deus vai, o próprio Jesus, vai se levantar da tua glória para libertar o povo de Israel. Mas neste momento, irmãos, o castigo também virá para os filhos que estarão sobre a terra. Vai provar sobre a ira de Deus. Mas hoje eu estou aqui como portador de Deus para dizer para você: escapa-te dela, tua alma, nessa noite. E sai desse pecado, dessa idolatria, dessa imoralidade, e aceita Jesus hoje como o seu único e suficiente Salvador da tua vida. E a Bíblia nos diz que então o anjo com o tinteiro na mão marcou todos. E aqueles que não foi marcado, o anjo da destruição, tem o anjo destruidor. Eles é designados só para trazer a ira de Deus sobre a terra. E a Bíblia nos
pecaram todos. E a Bíblia nos diz que ele disse: olha, contaminai a casa, encheu os atos de mortos. E a Bíblia nos diz: e saíram eles e feriram a cidade. E sucedeu, pois que havendo eles ferido, eu fiquei somente eu, Ezequiel. Ezequiel caiu de joelho e disse: Senhor, tu não pouparás ninguém em Jerusalém. E a Bíblia nos diz que aqueles que tinham a marca do tinteiro daquele homem de Nilo, a Bíblia nos diz que o anjo destruidor não tocou nele. Até parece que eu estou vendo lá em Êxodo, quando o anjo destruidor passou, e o próprio Deus falou assim: olha, Moisés, pede eles que matem o cordeiro e come carne assada, Moisés. E aí pega o sangue do cordeiro e coloca no umbral das suas portas e no umbral da janela. Porque quando o anjo destruidor passar na casa onde tiver a marca do cordeiro, nesta casa vós não tocareis. Eu tenho uma palavra profética para liberar nesta tarde. Todos aqueles que tiver a marca do cordeiro do sangue de Jesus, a morte não vai tocar. Nem o anjo destruidor não vai tocar, porque você vai ser marcado pelo sangue do cordeiro. São aqueles que são marcados pelo sangue. Aguenta tua mão na praça pública. Porque Deus irá te marcar os seus. Irmão Alex, eu ainda não tenho a marca. Você tem a oportunidade aí. A porta da arca ainda está aberta. Você tem a oportunidade de entrar pela porta. Aleluia! E a Bíblia nos diz que então todos os átrios encheu de mortos. A Bíblia nos fala que no versículo 13, a Bíblia nos fala que no versículo 13, a Bíblia nos diz que o pecado era muitíssimo diante dos olhos de Deus. Então Deus ele teve que fazer isso para quê? Para que o povo viesse se arrepender. Ai, irmãos! Ah, se não fosse a mão de Jesus, irmãos, se não fosse os cravos que foi pregado em suas mãos, esta nação estava fulminado. Hoje o pecado deste povo é pior do que o pecado do povo de Sodoma e Gomorra. Ei, mas o salário vem, tá? Você está trabalhando para receber no dia da manhã. A Bíblia nos diz: ensina os teus filhos o caminho que deve andar, para que no dia da manhã não segue o caminho do inferno, ou não vai para o inferno. Agora não tem como um cego guiar o outro cego, irmãos. Então escapa-te pela tua alma, salva a tua vida, salva a tua casa, salva a tua família, mulher. Ei, você, moço, salva a sua família, salva a sua vida, salva a sua casa. Ainda há esperança. Ainda a porta da arca está aberta. Ainda a porta da salvação está aberta. Aqueles que entrar por ela, irmãos, vai encontrar guarilho para a tua alma. Vai encontrar descanso para a tua alma. Então venha correndo. Não espere o dia do amanhã, porque o dia do amanhã não pertence a nós. Nós vivemos o presente, nós vivemos o agora, mas o dia do amanhã pertence somente a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero pedir que Jesus visite a sua casa, talvez você que está no leito de enfermidade.
Talvez você que está na tua casa, está no comércio, não tem como você sair. Mas eu creio que o meu Jesus é um Jesus que visita. É um Jesus que toca. É um Jesus que cura. É um Jesus que transforma. É um Jesus que leva para o céu. Eu quero orar com você. Você que está enfermo e crer na palavra de Deus. Talvez você que está aí na mídia, nos assistindo aqui agora, está enfermo. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Jesus está aí. Ele é presente em todos os momentos. Ele está aqui conosco, está com vocês aí. Ele está nos comércios, está nas casas. Eu creio que Ele pode te tocar e te curar. Neste momento, eu creio. Espírito de Deus, Tu conheces cada pessoa que está na mídia. As pessoas que estão aqui enfermas, que precisam de uma cura. Espírito Santo, eu quero lhe pedir nesta praça pública, que toca onde eu não posso tocar, que às vezes tem enfermidade que eu nem sei o nome, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então toca, Jesus, toca na coluna, toca, Senhor, toca agora, meu Deus, no bico de papagaio, da coluna desviada, toca no nervo asiático, na bisite, na astrose, Senhor, todas as dores nos ossos, nos nervos, todas as pessoas que estão cancerosos, diabéticos, pessoas que estão passando por problemas de cegueira, pessoas que estão com tumores no pescoço, no útero, na próstata. Jesus, toca agora, Jesus. Que esta enfermidade seja removida pelo poder da tua palavra. Meu Deus, esse câncer maligno, que talvez foi diagnosticado e está na fase terminal, eu estou profetizando agora, Jesus, a derrota desse câncer, a derrota dessa pessoa, Jesus. Liberta essa mulher do vício da cachaça, do vício das drogas, esse jovem que está batendo a cabeça de um lado e do outro, sem saber o que está fazendo, Jesus. Liberta ele do tráfico, liberta ele das drogas, liberta ele da prostituição, libertação para este povo. O Espírito de Deus, aonde uma pessoa estiver, ao alcance deste microfone, começa a tocar onde não posso, Jesus. Liberta esta mulher desse demônio que está oprimindo ela, está oprimindo a casa dela, a família dela. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal, seja expelido, seja expulso. Glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sai toda enfermidade pelo poder do nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia! Você que ouviu esta palavra, nós ainda estaremos aqui por alguns minutos. E você tem a oportunidade de vir aqui, tá? De pedir uma oração, de fazer um concerto com Jesus. Talvez você está parado, ou talvez você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A oportunidade não é amanhã, é hoje. Glória a Deus! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Todos que estão ao alcance da palavra ouvindo nesta tarde palavras maravilhosas, palavras de salvação para a sua alma. Todos que trouxeram a palavra foram palavras que Deus certeza que falou no seu coração. É só você arrepender e aceitar a Jesus. Eu vou a palavra para o pastor Roberto. Maravilha. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, graças a Deus. Que trabalho maravilhoso, né, irmãos? Que trabalho gostoso. Às vezes, amado,